Como é que estão esses processos da PGR? A PGR já se declarou incompetente para julgar estes processos. E, portanto, os processos estão lá parados. Não faz mal os processos terem sido constituídos e continuar-se a constituir os processos, não é? Mas ele próprio procurador já se declarou incompetente para o fazer. Portanto, os processos estão parados. É evidente que esses processos podem seguir para outras instâncias e sabemos que ainda não se tomou esta atitude, mas a norma é: primeiro deve-se tratar o assunto a nível nacional, depois de esgotado é que se deve ir a nível internacional. Portanto, esgotar o que é que significa? Ou o assunto não foi bem tratado a nível nacional, ou o assunto até foi ignorado a nível nacional. Até porque o próprio PGR hoje em dia também é suspeito de tráfico de influência e corrupção, como vocês sabem. Até em instâncias fora do país. Portanto, estamos aqui com um sistema a colapsar. Isto aqui é um grande perigo. Bom, o Borrego de Sousa é uma pessoa privilegiada, porque o Borrego de Sousa fala e o Varela sabe o que é que o Borrego de Sousa falou. Se eu falar sobre as autárquicas, o Varela, que está aqui em Benguela, não vai saber o que é que eu falei. Falo assim numa sala fechada, se a Rádio Nacional estiver aqui, isto vai para um laboratório, não vai para a opinião pública. Portanto, o Borrego de Sousa teve a possibilidade de ir catar todas as informações que a oposição fala em relação às autárquicas e depois fez uma contraofensiva. E ele nunca vai ter uma contraofensiva da oposição porque não temos nós, órgãos de comunicação social, suficientemente amplos para acolher a nossa voz. Mas a minha opinião é que ele está a tentar um bocado fugir, digamos assim, atrapalhou-se muito, não é? Por um lado, dizia que os partidos estão a dizer que não vai haver eleições, mas os partidos ainda não sabem, ainda não há lei, mas por outro lado também já dizia que nas nossas eleições, para além dos partidos, podem concorrer outros. Portanto, em verdade, estou ali em contradições, mas como eles têm o absolutismo da imprensa, portanto, eu acho que a oposição deve manter a sua serenidade em relação a isso. E estão a existir neste momento, já agora uma informação, houve há 2 dias uma reunião de vários partidos da oposição para concertarem em relação às autárquicas. O que é importante, a UNITA já apresentou um projeto de lei, o que é importante é que haja, do ponto de vista da oposição, uma opinião única, não é? Projeto que haja um consenso e que depois se consiga, que é o primeiro passo, não é? A lei. E temos que pressionar para que a lei seja aprovada rapidamente, porque um dos grandes truques é protelar a aprovação da lei, como aconteceu nas eleições gerais. E estamos a ver que o Borrego de Sousa, mais uma vez, e isto para responder a sua outra questão, que é a questão das eleições anteriores, mais uma vez tem um papel chave nestas eleições. Vocês vejam que o Fundo de Apoio Social foi entregue ao MAT. O que é que faz o Fundo de Apoio Social? Constrói escolas, constrói os centros médicos para as comunidades. O que é que se pretende com isso? Prestigiar o MAT, que é um órgão político, nesta função. E ter ali, o MAT tem um contacto privilegiado com as populações, para ir conhecendo aquilo por dentro e criar as bases, digamos, de vitória do MPLA. É uma fraude logo, desde o início. Nós estamos a falar de um fundo que está relacionado com fatores de desenvolvimento nacional. Logo, este fundo estaria ligado, como estava, ao Ministério do Plano. Como é que o Borrego de Sousa recebe este fundo? Ele já esteve, digamos, em posição privilegiada no registro eleitoral de 2012. Agora já tem os fundos, tal como os fundos
com os fundos ele manobra como quer. E não é só dinheiro de Angola, é também dinheiro do Banco Mundial. E essas instituições caem nisso. Portanto, nós vamos denunciar com certeza isso. Quando eu falo da luta legal, é que nós temos que esgotar todos os meios, não é? E como viu, este processo que se referiu na sua primeira pergunta está ligado à luta legal, não é? Está ligado a análise, investigação dos factos e colocar nas instâncias nacionais e depois nas instâncias internacionais. Ao colocar-se isso, chama a atenção da opinião pública. Mesmo que o processo não avance, a opinião pública começa a saber o que é que existe. E só isto por si próprio já é muito importante. Eurico, Fundo Soberano. Achamos que o Fundo Soberano vem do chamado Fundo Petrolífero. Não é? O Fundo Soberano, vocês sabem que Angola, quando fosse buscar um empréstimo a nível internacional, dava como garantia o próprio petróleo. Por isso é que se dizia que grande parte do petróleo de Angola já estava encomendado posterior. Porque aquilo, o que é que tu pagas? Pagas quantidades de barris. E muitas vezes, não é? Tu podes perder. Porque muitas vezes a quantidade de barris não é dinheiro. Não é? É uma parte do petróleo que já está afetada. Se o preço sobe ou desce, depois, pronto, faz-se lá umas contas, se o preço descer, faz não sei o quê, se o preço subir, faz não sei o quê, etc, etc. Pronto, são coisas mais técnicas. E então, o pouco petróleo de Angola estava numa situação complicada. E isto tirava a Angola uma grande capacidade de intervenção no mercado externo. O Fundo Soberano é um fundo em que a gente sabe que Angola tem ali uma garantia. É como se nós tivéssemos, cada um de nós tem um bom fundo, vamos pedir empréstimo, mas temos aí um fundo nos nossos depósitos, que no caso de nós não pagarmos, já sabemos que temos aí este dinheiro. E este dinheiro é uma das funções. A outra função é, havendo um fundo, este fundo pode ser utilizado em investimentos. Não é? E no caso de Angola, fala-se investir em infraestruturas, pode ser aplicado no mercado financeiro. Não é? Para ir buscar juros aí fora, etc., que também parece que se está a fazer, pode ser aplicado naquilo que se chama real estate, portanto, para comprar terrenos aí pelo mundo fora, etc., porque fica-se com bens e tudo isso. Portanto, o Fundo Soberano é isso. Agora, realpolitik, não é? Do meu ponto de vista, uma grande parte da corrupção passava das empresas públicas para os particulares, que são, digamos, aqueles que têm uma grande capacidade de intervenção do Estado. Eu penso, desconfio um pouco, o Fundo Soberano vai jogar um bocado este papel de financiar novas fortunas individuais também, porque não temos capacidade de controlar este Fundo Soberano. Se alguém que tem este Fundo Soberano na sua mão e, no ápice, fazer passar uma boa parte deste fundo a um terceiro para fazer uma operação aí no exterior, nem sequer temos forma de controle, nem leis, nem nada disso. Portanto, vai servir muito também para, na verdade, relativamente a certas pessoas, tentar desenvolver, digamos, os seus capitais. Portanto, o suporte legal, há uma lei do Fundo Soberano que trouxe alguma polémica, a Casa se polemizou em relação a isto, se o Presidente da República tinha ou não esta capacidade de fazer isto, o Tribunal decidiu que tinha. Não é? A Casa se apresentou agora um projeto para gerir esses fundos, mas o MPLA depois disse que o projeto foi copiado, porque ele já tinha o projeto, então não apresentou porquê. Pronto, e nós estamos, uma coisa que é incrível é, o único projeto que a Assembleia da República escreveu, não passou. Porque tudo vem do governo. Nós temos ali 200 e tal indivíduos, representantes do Estado, que deviam ser legisladores, e não apresentam uma lei. Apenas se debruçam sobre as leis que o governo apresenta. A sua própria esfera de atuação. Utilizam. Portanto, mais um caso, e a lei da propriedade pública também nisso é rigorosa, porque esses indivíduos, a lei da propriedade pública diz, não pode haver desperdício. E esses indivíduos, isto é desperdício. Pagam-se deputados que exercem a sua função, e quando aqueles que querem exercer a sua função são bloqueados, não dá. Porque nem a fiscalização estão a fazer também.
Bom, naturalmente que esses processos, o Eurico, podem descambar, porque as pessoas, quando não se sentem satisfeitas, as pessoas reagem, quando há descontentamento, etc. Por isso é que as forças políticas têm que saber apresentar uma alternativa. Os processos descambam quando o descontentamento é superior à capacidade de formular a esperança. Atenção. Se nós tivermos capacidade de formular a esperança, as pessoas sabem que tem aqui um referencial. Estão descontentes, mas vão para aquele referencial. Nos países árabes, um bocado esta questão da Primavera Árabe não resulta em certos países, porque a formulação de novas propostas não foi superior à força do descontentamento. É uma fórmula que nós temos que ter em conta. Então temos que criar esta capacidade. É vossa responsabilidade, todos nós. Porque nós temos dito, dizemos a juventude, o Patrocínio esteve lá quando eu fiz esse discurso. Há 3 R's: raiva, revolta e revolução. Começar com raiva, zangado, porque isto está a andar mal, a vida está a andar mal, não tem água, não tem luz, não sei o quê. Vem a revolta, pontapé na pedra, Mas qualquer revolução é um movimento de transformação em que temos que ter uma alternativa. A alternativa é a força da esperança que a gente tem que ter, que tem que ser visível para as pessoas, para que o descontentamento não descarrile e não descampe em algo que seja, digamos, negativo. Bom, eu não vou me debruçar sobre a questão do fogo Mzenga, como é óbvio, não é? Portanto, o que é importante é que os partidos, quer da oposição, quer do poder, consigam resolver os seus problemas internos, sobretudo os da oposição, da melhor maneira possível, utilizando os processos de democracia interna que dispõem nos seus partidos, não é? Portanto, não é uma questão que eu até nem tenho todos os dados. O problema ainda está, inclusive, a ser tratado. Portanto, há alocuções de um lado, há alocuções do outro lado, e, portanto, não me vou debruçar muito sobre isso. Bartolomeu fala que esta questão é uma questão da vontade política. E eu perguntei, mas vontade política, quem é que tem para ter o burro na mesa? As instituições? Respondeu o Bartolomeu. Mas da análise que eu fiz aqui, nós vimos que as instituições são fracas. As tais instituições de direito são fracas. Não é verdade? E a unicidade das instituições de direito, não é? Porquê? Isto é perigoso no nosso processo. Estamos numa situação em que todos têm pedra no sapato. Pedra no sapato. Quem é que vai atirar a pedra contra quem? Aparentemente, num dado momento, o Presidente da República podia ser o fator moralizador. Mas quando o próprio Bartolomeu admite que estamos a ver aqui uma filha do alto dignatário aparecer na revista Forbes como bilionária, etc., não fica bem a fotografia. Portanto, o grande problema aqui é que as instituições estão frágeis. Nós é que temos que criar a alternativa para isto. Carlos José, quais são os mecanismos para acabar com esta questão de declaração de bens? Bom, agora só mudando a lei. Só fazendo um movimento para mudar a lei. Porque a lei ficou assim. Aquilo está fechado. E fazer um desafio político, que é: se vocês não querem ser apontados como corruptos, digam o que é que vocês tenham, diretamente ao povo, mesmo independentemente da declaração de bens. Porque o facto de eu fazer uma declaração de bens para o procurador não significa que eu esteja proibido de fazer uma declaração de bens para o povo. Acho que o Sabacuba fez. Não é? Fez uma declaração de bens para o povo. Então vamos desafiar todos os políticos a fazer isso, para a gente ver como é que ele cresce e como é que o povo diminui os seus ativos, e vamos ver afinal qual é a transferência que está a existir, não é? A transferência de ativos dos bens do povo para os bens políticos. Muito obrigado. Sim, quero dizer foi esta. Declaração dos bens. Ok, mais alguém? A minha questão é a seguinte:
sabemos muito bem que muitos dirigentes atualmente ligados ao partido da situação, portanto, enriquecem-se ilicitamente. Portanto, a minha questão é, qual é a posição do Dr. Filomeno Vieira Lopes, se por acaso, portanto, a vida é dinâmica, se por acaso algum dia o Bloco Democrático, ou a Casa C, ou mesmo a UNITA, um dos partidos da oposição ganhar as eleições, qual será a posição desses partidos em relação a esses dirigentes que se enriquecem ilicitamente? O que farão com eles? Portanto, esta é a minha questão e a única. Umas questões gostaria de colocá-lo ao Dr. Filomeno. Primeiro, gostaria a sua opinião sincera sobre se concorda ou não com a criação de uma elite angolana forte. A segunda questão, tem sido muito pouco o trabalho dos partidos políticos fora da situação na moralização da sociedade dos agentes públicos. O Dr. Filomeno realçou muito bem aqui a questão. E ainda bem que estamos aqui, muitos jovens, muitos são agentes públicos. É preciso dizer a esses jovens que estão aqui que é um agente público, porque os grupos de pressão começam, sobretudo, na sociedade civil. E concordo plenamente com o que disse. Temos uma luta de desenvolvimento para a democracia dentro deste processo que Angola está a desenvolver. E nos encontramos do outro lado do rio daqui a mais uns dias. Muito obrigado. São as palavras do Sr. Vítor Moita. Primeiro porque, em minha opinião, como mais velho e como dirigente do partido que governa, não deveria furtar-se da responsabilidade que tem. Quem governa assume todos, não o contrário, passar a responsabilidade a outros. Depois deveria prestar opiniões muito claras sobre o tema e dizer: o meu partido que trabalhou na mobilização dos votos também sente-se lesado com esses atos que não são do partido, se assim fosse honesto, trabalhou e pede desculpa ou aponta soluções, não o teatro que veio cá fazer. Muito obrigado e desculpa. Mais uma vez eu agradeço a todos aqueles que fizeram a sua intervenção, animando aqui o nosso debate. O São Paulo Magalhães pergunta, no caso destes negócios ilícitos, qual é a posição do PD e tenta também prosperar a posição de outras forças políticas se, digamos, o poder mudar. Se o poder mudar. Bom, é evidente que quando há transformações sociais, é uma questão política, que são os aspectos que têm a ver com os grandes problemas políticos, e por isso é que muitas vezes, mesmo perante assuntos que dizem respeito a questões de criminalidade, podem até existir, digamos, reconciliações que levam a que esses assuntos não sejam abordados na letra de direito, né? Tudo depende, digamos, das circunstâncias em que as coisas se passam. Tudo depende, por exemplo, da maneira como também se colabora com a mudança, não é? Isto é um aspecto também muito importante, a forma como se colabora. Tu podes opor claramente a mudança ou podes facilitar, digamos, esta mudança, e isto é um sinal que as novas forças políticas podem ter para poderem encarar esses atos ilícitos dentro, digamos, das circunstâncias em que esses atos foram, digamos, produzidos. De um ponto de vista geral, pronto, aquilo que é ilícito tem que ser julgado de maneira arbitral nos tribunais, né, sem interferência política. Mas o importante é ver a forma e o momento em que a mudança é operada, exatamente para a gente colocar um pacote que possa ser um pacote que nos permita avançar.
porque o importante é mesmo avançar, não é? Não é ficar neste paradigma que nós temos aqui. O Vítor pergunta-me se concordo com uma elite forte. Só depende do que é que nós consideramos forte. Muitos acham que ser forte, por exemplo, é ter um canhão-gula em casa. Muitos acham que ser forte é ter muitas armas, não é? Se alguém se apresenta, por exemplo, aqui, que seja moralmente forte, se calhar vão lhe chamar fraco. Este indivíduo tem um banana, um indivíduo que não deu uma pofatada. Depende deste nome forte. Eu não concordo com elites que sejam construídas na base daquilo que seja corrupção, os bens ilícitos. Concordo com elites que se formem na base do empreendedorismo e da visão, né, que eles têm. O país precisa de elites. E um dos grandes conflitos que nós vamos ter, se liga um bocadinho a questão que ele colocou, é como não destruir completamente as elites. Não é? Porque um país destrói sistematicamente elites, por exemplo, quando o MPLA assume o poder, destrói toda aquela elite de antigos funcionários. E os fatores de coesão social desapareceram da sociedade. Criou-se um vazio, não é? Eu fui encontrar o tio José Van Dunen, não é? Que se sentiu marginalizado, pai do França Van Dunen, não é? Pai do atual ministro da Saúde, pai do Joselito, pai do Kim, pai da Ana, quer dizer, um homem que naquela altura era um funcionário de fazenda, mas que teve que ir para Portugal por causa dos problemas que o MPLA criou. O MPLA criou o poder todo e já não respeitava ninguém. E ele até uma vez mostrou-me o BI e disse assim: meu filho, está a ver o que é isso? Pensas que é bilhete de identidade? Meu bilhete de identidade? Não, isto é um cartão de serviço, porque ele continuou ali a trabalhar em Portugal para conseguir formar os seus próprios filhos. Quer dizer, destruiu-se uma elite que, durante aquele tempo colonial, criou cultura própria. Nós fomos educados de uma maneira que não era a maneira colonial. Mas por causa da questão do poder destruiu-se. Isto foi mal para a sociedade. Criou-se um vazio que nós ainda hoje estamos a pagar. Tu não vias um funcionário público angolano, por exemplo, a faltar a uma segunda-feira. Hoje em dia, mas todo mundo falta segunda-feira. O que é isto? É um princípio. É um princípio que eles tinham. Bom, isto é para dizer que na construção das sociedades temos de ter muita habilidade. Temos de ter muita habilidade. Não é? Concordo com elites fortes, sim senhora, mas neste sentido que eu estou a dizer. Não naquele sentido que são essas elites endinheiradas, novos ricos, tipo luxo na miséria, não é? Sem qualquer tipo de moralidade, só porque tem um V8, etc. e por aí fora. Não concordo naturalmente com isto, com esse tipo de elites. E é possível. Angola tem um cabaz financeiro bom. É possível que as pessoas concorram livremente, na verdade, uma sociedade aberta, não é? Agora, por que é que vamos selecionar 100 pessoas do Comitê Central do MPLA para serem ricos? Quem foi que disse que estas pessoas é que são as pessoas que podem efetivamente ter inovação a nível da sociedade e podem ajudar a sociedade a desenvolver? O resultado é que estamos a ver. Olha o saneamento básico que nós temos no país. Uma elite que vê a sua casa e não consegue ver o ambiente, não é? Nós temos monumentos de lixo em Luanda, que é uma coisa, quer dizer, figuras arquitetónicas de lixo, na verdade. Entretanto, estamos num bom carro, todo ele fumado, etc. Estamos a construir esta elite. Não está. Nós temos que pensar muito maduramente sobre isso. Bom, quanto à moralização, quando a oposição coloca esses problemas e levanta as polémicas da corrupção, quando também a oposição se dispõe a vir a este debate, e muitas vezes o poder dispõe-se pouco, não é? Nós estamos a contribuir para a moralização da sociedade. Não é? Eu sei que o MPLA tem algumas palestras da moralização da sociedade, mas honestamente eu acho que as palestras depois soam
Porque ali não aparece o debate livre da pessoa dizer, olha, tu que estás a dizer isso, o que é que tu fizeste ali, aquele desvio, como é que foi? Ninguém vai pôr esta questão lá. Não tenha dúvidas. Não tem medo de fazer isto nesses debates do MPLA. Portanto, esse combate é um contributo. Podemos fazer mais, podemos e devemos, e aí estamos de acordo. Podemos e devemos fazer mais. E até nas coisas mais pequenas. Por exemplo, o indivíduo vai a uma administração municipal, vai tirar um cartão de residência. Mas quanto é que é e tal? São 30 mil dólares, 30 mil quase, e não sei o quê. O recibo. Mas não tem recibo. Aquele dia pode ser desviado com muita facilidade. Pá. E isto acontece. No tempo colonial, que era tempo colonial, o recibo, até vinha lá, olha, este recibo está de acordo com a rubrica do Orçamento Geral do Estado, X, Y e Z. O que permitia depois o próprio contabilista lançar já na rubrica daquela receita. Quer dizer, isso já foi inventado há tanto tempo, por que regrediram tanto? Porquê? São os apetites. Os apetites. Estamos a construir nossos elites assim, da pior maneira possível. António Lima. Bom, eu disse aqui várias vezes que nós todos somos responsáveis. E disse mais. O assunto é grave. Não dá só para serem os organismos de Estado a cuidarem desta questão da corrupção e da propriedade pública. Não, todos nós temos contribuído. Mas é preciso ver o seguinte, há limites em relação à denúncia e temos de ser honestos e sinceros em relação a isso. E também sabemos que é aquilo que eu chamo de engodo dos princípios. Pessoas que querem utilizar os princípios depois caem em engodos. Muitas pessoas contactam a polícia, quer dizer, fazem denúncia e depois estas pessoas ficam ainda mal vistas. Eu não sei como é que é aqui em Benguela. Mas em Luanda, muitas vezes, tu contactas a polícia a primeira coisa que te diz é: não tenho meios para fazer a investigação. Venha no teu carro e tal. Então, se eu. Um assunto que às vezes um crime de respeito e tudo. Eu é que ainda vou no meu carro e tal, os próprios bandidos a verem. Não dá. Não é? Roubaram-me um computador. E eu, como também já sou um bocado avisado em certas coisas, pedi a uma outra pessoa para ir lá dizer: vai lá ver essa coisa de computador, fala lá com a polícia, faz lá a denúncia. A pessoa foi lá, quando a polícia descobriu que o computador era meu, disse a outra pessoa: cuidado, eu aí já não mexo. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Roubaram um outro computador. Aqui só roubam coisas de inteligência. Este segundo foi a mão armada. Eu próprio fui a polícia. Quando eu chego lá, a polícia agora, como está ligado ao CINFO, o indivíduo do CINFO chegou lá e disse: doutor Filomeno, vocês com essas coisas de direitos humanos, depois facilitam os bandidos. Nós estamos com problemas. Nós estamos com problemas muito sérios. E é por essas histórias que nós temos que ver como é que está o nosso país. Bom, eu penso que há aqui um assunto que o nosso querido amigo vai intervir, porque ele também, essa questão jurídica, essa capacidade do PGR, etc. E também na questão da denúncia, ele tem qualquer coisa para dizer sobre isso. Agora, essa questão da falta de urbanidade do agente público, não é? E do funcionário público em particular, o que se pode fazer é uma queixa ao seu superior hierárquico. E na base do direito administrativo, se o superior hierárquico não responder, então a queixa sobe, a pessoa decide, até se encontrar um resultado. É verdade que as pessoas ficam muito desestimuladas porque muitas vezes não têm resposta, mas eu digo sempre, devemos sempre insistir. Devemos sempre insistir. Eu, quando era secretário-geral do Bloco Democrático, nós tínhamos um problema. O Presidente da República deu ordens ao Parlamento para a FPD não ser aceita como partido com assento parlamentar. E de acordo com a lei naquela altura, era igual à lei portuguesa, de hoje ainda, um partido que concorre numa coligação pode ter o seu deputado lá. Os deputados são dos partidos e não da coligação. Isto agora está mudado. E o fenómeno da casa mostra. Isto está mudado. Mas naquela altura não era assim. Então o deputado
da coligação Angola Democrática era deputado da FPD. E eu escrevia para o chefe do Parlamento, Roberto Almeida. Escrevia uma série de cartas para ele e tal, direitos de deputação da FPD, Ali o Sardinha, meu colega, que não me deixa mentir. Bom, a dado passo, a comissão que tratava deste assunto, direitos constitucionais, estava com o Boa Vida, com o Dr. Dias Boa Vida. E ele era meu colega na Liga Africana, onde estamos lá juntos e tal. E eu todos os dias, Deus, como é que é o problema? E Deus dizia, nós já fizemos um parecer sobre isso, pá. E Deus sentiu-se tão acusado que é um dia que Deus diz, filho bem, o parecer está aqui, pá. Quer dizer, não fez passar o parecer como presidente da Assembleia Nacional. Nós pegamos aquele parecer, remetemos para o povo presidente, não está a ver. A Comissão diz que os direitos de deputação são da FPD. Portanto, ali no Parlamento tem que aparecer a FPD e não a coligação democrática. Sabe o que é que o presidente da Assembleia Roberto Almeida disse? Está bem, isto é a opinião da Comissão, mas eu posso ter outra opinião. Mas não foi só isso. Nós continuamos a insistir com o cara. E é um dia que ele faz uma carta e diz: Sr. Secretário-Geral, poupe-me aos seus exercícios epistolares, porque senão eu vou deixar de responder as suas cartas. Devemos insistir sempre. Devemos ter essa. É verdade, também não somos muito ricos, não temos muita tinta. Pronto, o Eugênio fez uma intervenção, é da responsabilidade do Eugênio. Estamos aqui no debate, nós somos abertos a todas as posições. Só para esclarecer aqui duas coisas. O nosso amigo colocou a questão é uma questão que foi levantada pelo Sr. Vítor Moita sobre esclarecer o que é o agente público. Nesta coletânea que nós temos aí, em cada lugar há uma coletânea dessas, provavelmente. Está lá, vão lá na página 85, está lá a definição legal do que é o agente público e quem são as pessoas consideradas de agente público. E está lá. 85. E vão resolver já essa primeira questão. A outra segunda questão é em relação aos crimes. Temos os crimes públicos, particulares e semi-públicos. De princípio, os crimes públicos, estes não carecem de denúncia para que a PGR tome a iniciativa de investigação ou processar. Não carecem. Os que carecem de participação são os crimes particulares, porque esses têm a ver com a própria pessoa. Por exemplo, se alguém for violado, uma mulher, que a violação só ocorre contra a mulher, até agora, os homens ainda não são violados, não sei se é felizmente ou infelizmente. Portanto, se uma mulher for violada, não é? A PGR ou as autoridades só poderão despolitar o procedimento judicial com a participação do ofendido. Se não houver participação do ofendido, portanto, não se poderá despolitar o procedimento judicial, salvo se este ato for apanhado em flagrante delito. No momento está o violador a violar a mulher põe seus gritos, então a autoridade ou quem tem a competência para deter. E já agora também há uma brochura aí sobre a lei da prisão preventiva que diz o que é a prisão preventiva, o que é o delito, o que é flagrante delito e quem pode deter. Portanto, em relação à corrupção, aqui não carece de denúncia. Percebeu-se, há um fumo, não há fumo. Há uma música até que diz: onde há fumo é porque houve fogo. Há fumo, portanto, a PGR toma a iniciativa. Por exemplo, a questão do filho do Presidente da República, uma revista disse que tinha 2 milhões, nós não precisávamos sair de casa. O PGR, dia seguinte, deveria chamar a senhoria: a senhora, você nunca trabalhou, como é que tem esse dinheiro? Entende? Portanto, o amigo colocou essa questão. Portanto, era só para isto, era só para esta questão. Tá? Ok, vamos então a mais uma ronda. O senhor patrocínio não estava presente, mas havia pessoas que queriam falar. Faça favor, meu amigo aqui aposto a mão, depois o meu amigo vai falar. Nós angolanos temos um direito e um dever. E estamos a ver que nossos direitos são ser violados. E uma das soluções é, acho, manifestações. E nossos irmãos, uns são desaparecidos, outros são chicotados.
eu queria dar a resposta ao doutor Filomeno. Será que existe mais outra solução para nós conquistar esse direito? Essa associação aqui também andar pelas periferias. Tem tanta gente cega. Sim, senhor. É uma grande vergonha governar uma juventude intelectual que descobre as mentiras da governação. O meu companheiro da JMP lá acabou de dizer que a administradora nos instruiu para só comer, não falarmos nada. Isso aconteceu não só no Nacional, mas a todos os fóruns municipais. Até aqui em Benguela. Uma das características do governador dos anjos, eu pensava que fosse anjo no sentido real da palavra. Ele proibiu das 325 pessoas, 125 inscrições, 25 admitidos, 10 falaram, os outros não foram admitidos. É uma democracia alienada. Mas graças a Deus conseguimos, porque na outrora ninguém pensava que teríamos a coragem e a tranquilidade de falarmos isso. E isso levou a vida de muitos companheiros que hoje fazem-nos falta. Eu vim aqui para dizer que o presidente da República, queridos irmãos, seja qual for a coisa que vocês defendem, não está em condições de defender os interesses da juventude, dos angolanos, dos menos equipados. Eu não sei porquê. Os mais velhos têm a explicação. Eu não fiquei de acordo dentro do Fórum Nacional, onde eu estive sentado, graças a Deus, tive chance de vê-lo assim ao próximo. Quando ele responde dizendo que não é verdade que as empresas nacionais e internacionais empregam pessoas estrangeiras e não os angolanos. Isso eu olhei para o camarada que vocês tratam de Sua Excelência. Eu não fiquei de acordo. O meu primeiro filho, quando tocar no mês pequeno, eu digo: ô Geraldo, se amanhã bater mais nesta criança, eu vou dar porrada e nunca mais vais ficar aqui na minha casa. Esta é a ordem de Deus, porque eu sou soberano. Eu sou detentor do poder do meu lar. O presidente tem direito de dizer se na verdade haja empresas nacionais e internacionais que empregam pessoas estrangeiras e não angolanos, o presidente da República determina. E todo o povo cumpre. Sim, senhor. Sim, senhor. Uma grande visão. Para dizer que todas as características dos governantes a nível nacional devem ser a política do próprio presidente da República. Se o presidente da República não é uma faca que corta em dois lados, quem é que vai cortar? Muito obrigado. Eu penso que está a ofender caras mais lúcidas, mas agradeço a oportunidade. O que eu queria dizer, eu vejo aqui o que se diz aqui, o que mais se pratica, o que mais se fala aqui é a política, né? Apesar de que eu sou jovem, não sei tanto sobre essa política, mas eu quero dizer aquilo que eu vejo na nossa sociedade, porque, conforme diz eu não sei quem é o senhor que acabou de falar agora, mas ele disse que ele considera o nosso país como um país que está bêbado. Eu acho que realmente eu concordo com ele, porque o que nós vemos, o que se passa aqui no nosso país é algo mesmo lamentável, porque eu vejo que o nosso presidente ou os que estão no poder não conseguem ver por totalidade quais são as necessidades do povo, o que o povo realmente precisa. Eu posso dizer assim que se calhar o governo olha mais pelas cidades, pessoas que vivem aqui, mas não vejam pelas pessoas que sofrem, porque se calhar até hoje em Angola eu digo que há pessoas que passam fome, há pessoas que têm necessidades e precisam da ajuda do governo. Eu vejo todos os dias pela televisão, de vez em quando dizem que a economia cada dia sobe. O petróleo está a ser explorado cada dia mais. Há tanta riqueza no nosso país que eu acho que nenhum angolano teria o direito de sofrer neste país. Eu acho que, por ser religioso, eu só posso dizer que, às vezes, nós não devemos nos levar muito pela ambição.
não nos deixar levar muito, pensar muito em ser rico, pensar em ter o bolso e não pensar no outro, porque se calhar até que Jesus Cristo disse, assim como devo amar a mim mesmo, devo amar o meu próximo, porque só amar o próximo é que tu consegues ajudar o outro, sem isso não consegues fazer nada. Vamos então, vou ter este aqui. Alô? Bom, mais uma vez eu agradeço esta chuva de intervenções que veio valorizar aqui o nosso debate e pensamos que as coisas estão a correr bem, na primeira intervenção eu não fixei o nome, mas houve alguém deste lado que falou, parece que é o Roberto Viegas, mostrou que estamos aqui num sistema de operação muito grande, que realmente o que se nota em Angola, nós cada vez sentimos mais oprimidos, né? Sentimos que temos poucas chances e depois também não temos abertura para criticar e para solucionar os problemas, né? E sentimos oprimidos. Então, se isto é só... Como é que vamos resolver esta máquina? Né? Se é só palavra, falar, etc. E também já se falou aqui da questão da luta legal. Quando se fala da luta legal, é preciso dizer o seguinte: luta legal não significa ir na lei, etc. Não. Há mais de 200 maneiras de fazer luta legal. Aqui o Munga, não é? Introduziu aqui um aspecto de luta legal que, por exemplo, teve um certo sucesso no início, mas depois as pessoas não... que é mediante o problema que existe na Shoprite. Solidariedade com os trabalhadores da Shoprite, ninguém compra produtos a Shoprite. Ok, sabotagem a compra de produtos a Shoprite. Isto é uma forma de luta legal. Uma manifestação, são formas de luta legal. Porque todas essas lutas estão plasmadas na Constituição. Não é? Agora, quando o regime começa a utilizar processos perfeitamente obscuros, ele próprio começa a legitimar também a dureza, digamos, de quem está a sofrer esses processos. Não é? E na ciência política isto tem acolhimento, que é a legitimidade. Eu estou a receber mensagens, enquanto estou aqui com vocês, mensagens muito duras para mim, muito duras. Não é? O secretário nacional do Bloco Democrático foi preso às 12h30. Até este momento não se sabe onde é que ele se encontra. Os advogados estão de prisão em prisão, os ativistas estão de prisão em prisão, a filha está de prisão em prisão. E ele tem limitações de saúde. Ele é diabético. E numa dada altura tem que ter as injeções. Não é? Portanto, nós estamos aqui a brincar com coisas sérias. Não é? Se você prende alguém com legitimidade, porque acha que tem que prender, você tem que ser claro, tem que mostrar o pau. Não é? Não pode estar a esconder presos. Não é a primeira vez que se faz isto em Angola. Eu próprio já andei de cadeia em cadeia à procura de jovens que tinham sido presos. E já foram presos pelo menos, não é? 8 ou 6. Eu tinha aqui uma mensagem que falava primeiro em 4, depois outra que foi para 6. Portanto, quer dizer, está-se a aprender gente que fez uma manifestação pacífica. Não foram com paus, não foram com pedras, não foram com nada. As manifestações só são criminalizadas se no decorrer da manifestação alguém pegar num pau, numa pedra, etc. E aí a polícia atua. Mas quando está a usar a palavra, quando está a exprimir o seu sentimento, não pode ser preso. Quando estamos para um país democrático. O nosso país tem um déficit democrático muito profundo. Portanto, é provável que esta forma de atuação do regime legitimize outras formas de atuação. Agora, também é evidente que nós sabemos que pela ratuice, digamos, que o próprio MPLA tem, e eu próprio conheço isso, não é? Está à espera que as pessoas invistam de uma certa maneira, porque o que nós temos reparado é o seguinte: se você dá uma carga de 10, vem para cima de si com uma carga de 1000, 100 vezes mais.
Portanto, nunca há a mesma proporção, não é? O que também é condenado internacionalmente pelas leis. Nunca se deve, as autoridades nunca devem investir numa carga demasiado superior àquela que eles, digamos, que os outros investam contra elas. Portanto, é provável que depois isso legitime outras formas de atuação. Mas há mais de 200 formas legais de atuar. Há várias maneiras, não é? Há greve de baixo caído, há pessoas que não ir ao serviço, quer dizer, há muitas formas que podem depois afetar e fazer refletir, digamos, os meios públicos. Bom, esta questão do Fórum Nacional. Acho que foi o Valeriano. O Valeriano depois pode vir aqui buscar a nossa opinião sobre o Fórum Nacional. Temos aqui um documento que fala um pouco sobre isso. Mas a minha análise pessoal é que o Presidente da República ficou muito mal na fotografia quando falou dos jovens naquela entrevista que deu ao SIC. E os seus assessores fizeram-lhe ver isso. Fizeram ver que ele tinha que remendar aquela situação. Porque ter chamado o jovem, estão aí os 300 frustrados e não sei o quê, não sei por que se mobiliza tanta força para 300 frustrados. Vocês, se forem agora a Luanda, vocês vão ver o arsenal que neste momento está espalhado por aquela cidade, não é? Para tentar identificar o jovem que fez lá aquela coisa nos computadores, mandaram vir 50 técnicos israelitas, que foram eles que deram a tática e disseram, pô, não, você não fala muito nisso, faça lá uma mobilização pela paz. É melhor do que estar aí. Não conseguir identificar 50 altos técnicos israelitas. Olha o dinheiro que nós gastamos nesta brincadeira. Não é? Isto é um país de desperdício, está-se à vontade. Portanto, para limpar esta imagem, é que se criou o Fórum Nacional da Juventude. E não foi para discutir problemas muito sérios, por isso é que havia essas pressões e essas coisas de que as coisas têm que ser escritas de uma maneira que pudesse prestigiar o Presidente da República. Houve um padre que também esteve a fazer as redações finais e que ele também disse que ele estava a trabalhar, de repente aparecia um indivíduo que tinha o papel de controlador da lei e que dizia, não, agora aí tem que pôr, não sei o que, devido o contributo do camarada Presidente, Portanto, quer dizer, não tem que estar assim. Portanto, são as tais orientações. Eu estive agora, e aí de quem não consegue agir assim, né, vamos ver se isto qualquer dia dá uma reviravolta. Muitos devem para lá virem dizer, pá, me obrigavam a fazer isso, pá. Eu vi debates, eu estive agora em Singapura, passei por Singapura, vi debates muito francos entre o Primeiro-Ministro de Singapura e a juventude, vários debates, mas muito francos. Ele ali de mangas de camisa, assim, e a conversarem abertamente, etc. Né? Porque eles têm uma forma de consulta permanente das pessoas, mas com honestidade, e a gente via que as pessoas estavam ali. Eles não têm problemas que nós temos. E não têm os nossos problemas, né? Singapura é uma cidade para a gente encontrar um papel na rua, sei lá quantas voltas temos que dar, olha, as voltas todas que eu dei não encontrei. Né? Um saneamento básico que a gente não sabe o que é que eles inventaram ali para ter um saneamento excelente, né? Enquanto que aqui as fossas pedem liberdade. Portanto, quer dizer, nós temos que ser mais sérios nesta matéria. Essencial, não sei se vi bem. Esmeril. Bom, eu penso que nós temos que ser muito sérios, porque os processos eleitorais em África têm trazido muitos conflitos. Porque são mal conduzidos. Porque quem está no poder não quer sair do poder. Porque não se cria cidadania em África. E as pessoas pensam que só estando no poder é que podem realizar os seus objetivos económicos. Se não estão no poder não podem realizar. Nós temos que mudar a lógica deste pensamento. Nós temos que mudar a lógica para oportunidades para todos. Basta ser um cidadão normal para ter o direito. Portanto, nós temos que ter uma estratégia a nível da oposição em que a gente só faça mesmo eleições se efetivamente tivermos as garantias de que essas eleições poderão representar alguma coisa do ponto de vista daquilo que as pessoas vão votar. Porque é uma traição, não é? Eu pôr o voto num partido e aparecer noutro. Não pode ser, não faz sentido. Portanto, eu não sei como é que vai ser ainda no concreto, o sentido da estratégia é que tem que ser este. E eu penso que tem que começar na lei eleitoral,
A oposição tem propostas conjuntas e tem depois de continuar uma forma de controle. Mas esse controle tem que ser um controle com não direi ajuda, mas com participação popular. A oposição só por si não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Todos nós temos que estar envolvidos neste processo, porque as eleições não é matéria de interesse da oposição, é matéria de interesse popular. É de todos nós. José Pascoal, muito obrigado pelo conselho que dá às forças políticas. Eu acatei o seu conselho e realmente é uma situação complicada, porque o povo das comunidades está a sentir-se muito descontente e marginalizado. Ouvimos o conselho. Quanto ao pacto com o partido no poder, bom, qualquer pacto com o partido no poder depende um bocadinho do que é que vem neste pacto, não é? A grande dificuldade é o MPLA permanece um partido ditatorial. É evidente que o Nandoca, até foi uma colega de carteira, vai dizer: mas como é que o MPLA é um partido ditatorial se o Filomeno está aí a falar no Mombaca? Foi a resposta que deu o Marcolino Moco uma vez. Se estão a dizer que isto é ditadura, o Filomeno não fala aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se vocês soubessem as limitações que os bons partidos da oposição têm para poder desenvolver a sua atividade, as cavilhas no cotidiano, é complicado. Portanto, e o caso das manifestações é um exemplo muito claro. Portanto, é difícil um consenso a este nível. Muito difícil um consenso a este nível. Porque muita ambição, tudo é para ali, tudo é para ali. Se não for para ali, não tem hipótese. As pessoas primeiro têm que ser militantes, para depois, se algum da oposição se quiser corromper, tudo bem, dá-se dinheiro, vai para o partido no poder, tudo bem, aí já é aceito, não é? Mas se não for isso, não tem hipótese. Portanto, um pacto, há questões que devemos estabelecer pactos. Depois o problema é controlar este pacto. A Constituição é um pacto, a Lei da Propriedade Pública é um pacto. E espero que possa esclarecer isso. O colega que falou há pouco tempo já saiu? Pois. O colega que falou sobre esse aspecto do pacto. Pois, esclarecer isso às comunidades, não é? Há pactos na lei. Agora é preciso que haja coerência. Que haja coerência no cumprimento desses pactos. Que essas leis sejam de facto cumpridas. Não é? Quanto ao Geraldo Henriques, pronto, é evidente, não é? Por acaso, nós notamos que a governação está muito exposta a muitas críticas, por causa de muitos erros que comete, de muitas banalidades, não é? E até muitas vezes as crianças fazem observações, não é? Fazem observações. Quer dizer, há coisas que não se percebe como é que pessoas que estão numa governação estão a fazer, não é? Nos bairros, às vezes, de Luanda, queriam-se pavimentar áreas sem saneamento básico, pôr-se lá alcatrão e asfalto e não sei o quê. E o povo dizia: mas vamos pôr aqui asfalto para quê? Se vamos ter que deitar a água lá fora. Portanto, é uma crítica implícita, não é? Então os engenheiros de uma governação não sabem que tem que haver saneamento básico primeiro. É melhor fazer ali uma terraplanagem. As pessoas lançam para ali as aulas, as águas vão para o chão, lá para o fundo da terra e ponto final. Não é? Pronto. Não é bom uma governação exposta assim desta maneira a críticas banais da juventude. A luta legal que o Daniel referiu é aquilo que eu já disse. Há mais de 200 maneiras de fazer luta legal. Não é? Há mais de 200 maneiras. E que são lutas efetivas. Que é preciso ter coragem. Porque a luta legal nós fazemos num espaço, não é? Debaixo, digamos, de quem te está a oprimir. Debaixo de quem te está a boicotar. Debaixo de quem te pode, se tu tomas uma atitude, não é? Se ficares marcado. Todos nós sabemos que aqui as pessoas são marcadas quando tomam uma atitude. É verdade ou é mentira? É verdade. Então,
Isto limita a luta legal, não é? Em 1975, eu era do Comitê Central do MPLA. E quando alguns de nós reparou que aquilo não estava no bom caminho, já naquela altura, começamos a discutir as formas. E no nosso grupo havia guerrilheiros. E a gente dizia assim, isto agora aqui, se calhar vamos ter que fazer luta clandestina, porque o MPLA vai ficar repressivo, de certeza. E eles diziam assim, aí já não vou. Eu gosto muito da minha liberdade. E a gente percebeu, na luta dos tiros, tu estás de um lado, o inimigo está do outro lado, pum, 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 à noite vão descansar, até fazem os seus filhos com as suas mulheres, estão bem à vontade. Na luta clandestina, tu estás debaixo de um poder, tu tens que ficar sempre ali escondido, não é? Só sais à noite para não seres visto, lanças o conflito, depois escondes-te outra vez. A luta clandestina tem um sacrifício maior. E é uma luta que se desenvolve. Por exemplo, por acaso, eu depois também encontrei-me com Jonas Malheiro Savimbi. Foi a única vez que eu estive com ele. Pese embora o MPLA já tivesse dito uma vez no jornal M que eu tinha estado com o Jonas Savimbi, que o Savimbi me tinha dado uma série de aparelhos, e só não me deu mais porque também ele estava em crise política. Né? Eu fui lá ao coisa e tal, né? E está bem. Ninguém pôs o MPLA por calúnia nos tribunais, estão aí, ninguém foi bater, não fui pegar os dirigentes do MPLA e pô-los na prisão, por causa disso, não é? Aí são coisas feias, são mentiras, aldrabices, não é? Apesar disto, ninguém fez aqui um estandalhaço. Mas na discussão com o Jonas Savimbi, numa dada altura, ele dizia assim, Dr. Firmino, eu tenho visto as suas intervenções da BBC de Londres e na Voz da América. E o Dr. Firmino é frontal em relação ao regime. Bom, mas eu também falo. Mas estão a ver aí, eu falo, mas tenho aqui a minha tropa. Agora vocês falam, estão lá. Quer dizer, uma reação quase idêntica aos guerrilheiros do MPLA de 75, quando nós estávamos naquele confronto, isto está a ficar mal, os interesses do povo aqui não vão ser contemplados, se calhar como é que vamos fazer isso e tal. E os guerrilheiros disseram, guerrilha ainda é uma coisa, agora, luta clandestina. Então, a luta legal hoje em dia, num regime de democracia fingida, aí é que está o problema. Quando as regras são para ser cumpridas, ali houve um colega que falou em regras, quando as regras são para ser cumpridas, eu já sei com o que é que conto. Aqui tu não sabes com o que é que conta. E muitas vezes quando cumpres a regra, tu acabas por cair no poço. É o grande problema. Né? Por isso é que a juventude, aquela mais consequente, começa a ter naturalmente outras ideias. Hipólito falou das regras. O nosso debate não degenerou, Hipólito, tenha calma. O debate está fine. Está fine. E as pessoas não vão, e as pessoas até estou satisfeito porque muita gente mantém-se aqui e não vão deixar de vir no próximo debate porque as expectativas vão se aumentar. E também o Hipólito vai aparecer e também deve fazer a diferença que tem feito. Não deve ter receio de fazer a diferença. Mas vamos à substância. E vamos deixar de parte as arestas, aquelas considerações. O que é mesmo substância é que o nosso país está com dificuldades, uns utilizam expressões, tabelas, etc. e por aí fora, e nós temos que encontrar um caminho para isso. Eu não posso perceber que antigos combatentes deste país estejam hoje a lutar por pensões e salários. Eu não consigo perceber isso. Quando há bilionários no país, eu não consigo perceber. Se alguém que eu consigo perceber, arranje lá a fórmula. Faça uma tese de doutoramento sobre isso e explique. Mas, quer dizer, ou somos insensíveis, ou então o que é que nós somos? Porque quando nós acreditamos em muitas teses, numa certa coisa, nós vamos nos transformando internamente. Porque nós somos aquilo que pensamos. Nós somos, muitas das vezes, aquilo que pensamos. Nós pensamos tanto numa coisa que, mesmo podendo não ser verdadeira, acabamos nós próprios por nos transformarmos naquilo em que pensamos várias vezes. Por isso é que precisamos ter sempre algum cuidado. O debate foi bom, foi sereno,
continuará sereno. O meu querido amigo Domingos Mateus, um homem do Cobal, já falou aqui sobre a questão dos Chobas. Nós não resolvemos o problema dos Chobas até hoje, porque não temos ideia sobre o poder tradicional. Nós temos um homem aqui nesta terra que é um homem desprezado. É um homem desprezado. Chama-se o homem do Cunene, pá. O alto, pá. Mandume. Hã? Mandume. Não, Mandume já morreu há muito tempo. Esse eu acho que ainda está vivo. Mas vocês sabem que isto começou um bocado assim. Na África do Sul e na Namíbia, as coisas começaram primeiro, que é Angola, não é? E há um homem, vou-me lembrar no decorrer da história, que foi mandado para aqui para introduzir também o vírus do nacionalismo numa perspectiva pan-africana, não é? Nangónia, falta o resto, vai vir o resto. Este homem Nangónia, que ainda hoje está vivo, espero que ainda esteja, mas com esse coitado não consegue escrever, porque depois foi muito massacrado nas prisões, primeiro do colonialismo, foi o primeiro preso político. Não é? E depois também foi preso político nas prisões do MPLA, não é? onde foi afetado do ponto de vista do seu sistema nervoso, e hoje ele não consegue escrever, já tem 80 e tal anos. Portanto, um grande homem. Quando um dos filhos casou, ele convidou-nos, porque ele tem família na Namíbia e tem família em Angola. Aquela zona, a zona do sul, todos nós sabemos que aquilo é o mesmo povo, é o povo ovão, né? Por causa da guerra anglo-boer era que dividiram aquilo. Eu estive lá com Dilolo em 75, e o governador português naquela altura, ele dizia: olha, esta fronteira aqui, o próprio governador português, né, é artificial, porque o indivíduo que mora aqui em Angola, por costume tradicional, tem que ir buscar a mulher mais a sul. Portanto, aquela fronteira não vale nada, enquanto fronteira, não vale nada. Bom, então, o que é que os namibianos fizeram? Quando assumiram a independência? Foram falar com as entidades tradicionais, com o povo ovambo, e disseram: mas nós sabemos que nesta área aqui havia um reino, portanto vocês fiquem com esta terra e desenvolvam isto da maneira como vocês acham, porque respeitamos a vossa tradição. Ora, o reino ovambo tinha a sua sede de facto em Angola, e era um mandume nosso, mais deste lado do que do outro lado. E nós nunca tomamos posição nenhuma. E os namibianos tomaram. Eu estive várias vezes na corte da rainha, e na corte da rainha os deputados da República vão lá, e quando vão lá seguem todos aqueles preceitos. Isto é bonito, isto é reconciliador, as pessoas espiritualmente sentem-se bem. Qual é o problema? Para que é que as entidades namibianas vão agora querer mandar daqui? Não, nós nunca tivemos uma... E andamos a partidarizar. O coitado do Pacambela, ali, que estava no sonho, ele disse: meu filho, aqui sou pai de toda a gente, e acolhia todos os partidos políticos, não é? Mataram, pronto, não estava dentro dali, é complicado. Bom, então vamos acabar aqui com a última intervenção da minha colega da ADRA. Ela não sabe, porque eu também sou da ADRA, a Paulina, e que pôs aqui as questões de que está desesperada em termos desta governação, que não está sendo capaz de ver as necessidades, não é? E efetivamente Angola precisa de trabalhar menos em matéria de marketing, de imagem, e trabalhar mais em matéria substancial, não é? Fala-se marketing, muito marketing, muito dinheiro nisso, não é? Estamos a crescer, estamos a subir, etc. E depois os problemas. Por exemplo, recebeu da FAO um documento, um prémio de que efetivamente Angola já não tem fome. Angola não tem fome. Os miúdos ali no Jornal de Angola, os miúdos de rua, leram aquilo e dizem: afinal nós não temos fome. E eles que sofrem deste... o segredo é simples. Angola deu 10 milhões de dólares
a esta organização. Esta organização depois fez um brinde. E para onde é que vai este dinheiro? Não é para cobrir o desemprego dos países ocidentais. Isto é triste. Quando a gente vê depois o emaranhado disso, isto é triste, sabe? Quando a gente percebe as coisas no fundo. É muito triste, muito triste. Portanto, eu acabo aqui a minha intervenção e agradeço muito a vossa paciência. Estamos aqui nesta conversa. Amém. Muito obrigado.